Graças a Deus está começando mais um programa Escola Bíblica. Nós estamos aqui no quarto trimestre de 2023, a segunda lição. Hoje nós estamos na segunda lição, nós estamos estudando nesse trimestre o assunto principal, né? O tema. Sim. O tema e sobre tema, né? Aqui o tema principal é até os confins da terra. Né? Pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Esse é o tema desse trimestre, né? Nós estamos estudando. Então, a segunda lição, 8 de outubro de 2023, o assunto da lição de hoje, missões transculturais, né? A sua origem na natureza de Deus. Isso aqui é o nosso assunto dessa lição, né? Esse texto áureo, né? Quanto a mim, eis que o meu concerto contigo é: e serás pai de uma multidão de nações. Gênesis capítulo 17, versículo 4. Está aqui uma promessa a Abraão, né? Então, verdade prática. O amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Então, o amor de Deus é que motiva, né? E a gente pode até dizer o amor a Deus. O amor à tua própria vida, pode dizer assim também, que é onde está a nossa vida, né? Então, esse é o nosso assunto de hoje. Já passo aqui para Arisneide. Graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele nos concede de estudarmos juntos, mais uma lição, a segunda lição desse trimestre. E esse assunto é muito abrangente, né? Porque envolve os confins da terra de verdade. Isso. Missões transculturais fala de missão. A missão nós já estudamos na lição passada, que é a pregação do evangelho. A igreja hoje, a Igreja de Cristo, ela tem essa responsabilidade. Desde Gênesis, Deus vem preparando esse caminho. Quando chega em Jesus, Ele prepara seus discípulos e posteriormente, a igreja assume o comando de missões. E a questão de missões transculturais são missões fora do país. Quer dizer que o amor de Deus abrange a todos. A importância de se fazer missão, de se levar as boas novas, de pregar o evangelho, envolve a todo mundo. Deus não tem um povo, né? Um povo favorito ou um povo ali especial. Não, todos os povos são importantes para esse encontro com Deus, para esse conhecimento de Deus. E quando o texto áureo fala sobre o amor de Deus e a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária, está falando de quem experimenta esse amor fica impossibilitado de não transmitir isso, né? Porque esse amor nos envolveu, nos resgatou, nos reconciliou com Deus. E aí, como nós estudamos na lição passada, que nós fomos alcançados pela pregação, fomos discipulados, inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja, e agora estamos prontos para anunciar e para pregar esse evangelho que é transformador. É como que o amor de Deus, quem tem ele, esse amor está em si, está em você, isso é o reino, né? Isso é o Espírito Santo. Quando a gente fala do amor de Deus, quem tem ele tem isso aí. Tem o Espírito de Deus habitando em você, está ligado em você. Então, aí o reino automaticamente está em ti, o reino do céu. Ou seja, você está no céu, está na terra, mas é um cidadão do céu. Então, não tem como você prender isso em você. Não tem como você esconder isso. Então, é por isso que Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. É exatamente isso aí. Porque quem tem o amor,
ele não consegue reter isso. Exatamente. Ele não consegue esconder. Aí quando ele diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, é exatamente isso aí. Ele comparando ele com o monte. Nós somos uma cidade, vamos dizer assim, a igreja, né? E ele é o monte. Então, quem tem ele, aparece. Não tem como esconder isso aí. Então, é exatamente essa comparação que ele fez. E ele pede para a gente soltar essa luz mesmo, para que apareça, né? E possa clarear as pessoas. E salgar também, que é no sentido de você salvar as pessoas para que não se perdam, né? Então, é nesse sentido aí, a igreja tem essa responsabilidade, e a igreja não vai entender como um pessoal que se denomina igreja. Não é isso aí, não. Não vá pensar que igreja é uma casa. Não, não pense isso. Igreja é todo aquele que obedece ao Senhor, que verdadeiramente não é uma questão a obedecer, é uma questão de querer obedecer. Que ele se denomina, ele mesmo diz, ele confessa que ele acredita em Jesus Cristo, acredita na palavra, é isso aí. Então você já faz parte dessa igreja, dessa cidade edificada sobre esse monte, né? Você é uma casa de Deus, uma casa do Espírito Santo. Então você já é um missionário. Não tem como, tudo que você faz com relação a Deus, com relação ao reino, você já é missão. Isso aí. E aí o que precisamos, não podemos fazer de maneira nenhuma, é nos omitir a isso aí, nos prender, né? E precisamos cada dia buscar no Senhor, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, que Ele vai acrescentando esse amor em nós, essa disponibilidade, essa alegria, o que nós estamos fazendo aqui. Porque todos nós temos o que fazer. Se você for querer inventar, você não faz nada na obra de Deus. Você não tem tempo de ir num culto, você não tem tempo de ler um versículo da palavra. Muitas vezes você tem tempo de assistir os capítulos das novelas tudinho, né? Porque tem emissora aí que o dia todinho novela, for assistir tudinho. Então você às vezes tem tempo, mas não tem tempo para ler um capítulo da Bíblia, né? E de orar, de tudo. Então, se a gente for atrás disso, todos nós somos ocupados, mas precisamos tirar um tempo para o Senhor, para nós nos abastecer do Espírito de Deus, né? Porque a nossa carne, o nosso corpo, ele pede muito entretenimento. Então, geralmente, nas nossas folgas, a gente vai buscar algo para satisfazer isso. E enquanto nós estamos entretendo a alma, nossos próprios anseios, vem a necessidade de estar suprindo as ânsias do Espírito, né? Que é a parte que se relaciona com Deus. Eu sempre digo assim, eu faço umas comparações assim, bem clara, né? Bem comum para as pessoas entenderem. É como que você tem em você mesmo uma chave reversora, né? Que muda de energia, vamos dizer assim, né? De alimentação. Então você tem a tua parte natural, que é dormir, é trabalhar, fazer os trabalhos naturais, que é para a carne, que é para o corpo físico. Aí você tem um momento que você vira essa chave. Não, agora é o momento de eu abastecer, alimentar o lado espiritual. Tem que ter esse tempo de virar essa chave um pouco lá, e pera lá, eu vou aqui, é o que nós estamos fazendo aqui. Exatamente, tiramos um tempo, fica as outras coisas para lá, deixa quieto lá. Aí nós vamos aqui, vamos falar do reino do céu aqui para vocês. Isso aqui é missão. Né? Você estando falando de Deus para alguém, ou para ti mesmo, você está fazendo missão, porque não tem como, né, você guardar isso só para você. Você sempre vai tanto
você salva a si mesmo, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, né? Fazendo, ocupa-te nisso, né? Para que fazendo isso, tanto salvarás a ti mesmo como os outros que te ouvem. Então ele disse, o apóstolo Paulo, se ocupar em fazer a obra, em guardar ele e a doutrina, né, de Cristo. Então, é isso mesmo. Missões transculturais fala exatamente, explica aí, exatamente de outras culturas. E tudo que é importante na nossa vida, o que nós consideramos importante, vai ocupar um tempo, vai tirar um pouco do nosso tempo. Então, se as coisas de Deus elas são importantes para nós, vamos ter que usar isso, investir tempo nisso, né? Então, não existe como eu dizer que as coisas de Deus são importantes se eu não estou investindo nenhum tempo, nenhuma energia nisso. Eu conheço Deus porque falei de novela, né? Aí você, às vezes, conhece os atores das novelas, né? Conhece no sentido de saber a história dele mesmo. Nasceu em tal quanto, tem tantos anos, é assim, casado, solteiro, sabe tudo. Mas de Cristo não quer nem saber dele. E Cristo nós conhecemos pelo Evangelho, não é por outra coisa. Não tem como, ele é o Evangelho. Cristo é o Evangelho. O Evangelho diz quem é ele. Então, eu conheço ele. Então, eu passo a ser um discípulo, disciplinado por Jesus. E se eu sou disciplinado por Jesus, eu sou um missionário. Porque ele é missionário, o próprio Deus, é o que nós vamos falar aqui. Então, missão transculturais significa também você pregar sem olhar a cultura, no sentido de você não querer atribuir, né? Fazer o Evangelho não é para cobrar culturas, para que fique só uma cultura só. Já o Evangelho, em todas as culturas, ele é o Evangelho, tá entendendo? Aí, às vezes, o que quer dizer isso aqui? Eu vou explicar melhor um pouco aqui. Significa o Evangelho, o amor de Deus, o reino do céu, ele olha para o coração, ele está ligado à tua sinceridade. Uma pessoa pode estar até nu, mas ele não tem maldade. Aquilo lá, mas eu não estou vendo maldade nisso, não. Ele não tem um conhecimento ou uma vergonha, ou de alguma forma ele está prostituindo com aquilo lá. Então, sempre quando eu vou visitar assim, nos interiores, a gente vê os crentes lá andando de bermuda, sem camisa, porque ali aquilo para ele é mais de que normal. E a gente não vê maldade nisso de maneira nenhuma. Mas quando você vai em outros lugares, você já vê, você andar na cidade, dentro de um supermercado, ou num banco, uma pessoa só de calção, já fica um negócio meio estranho. Então, é isso aí. Mas o Evangelho ele não vê por esse lado, dependendo da situação. Agora, quando a intenção é fazer alguém pecar, ou essa pessoa mesmo está incentivando ele próprio a pecar, aí está errado. Então, o Evangelho ele abrange todas as culturas, no sentido, ele é um só para todas as culturas. E já todos os povos não têm uma só cultura. Isso mesmo. Então, por isso que é transcultural. Ele salta isso aí, né? Ele transcende, é isso aí? Isso. Então, a missão, ela transcende isso aí. Você não pode chegar num país e dizer, olha, é porque o Evangelho lá no Brasil, lá nós temos a nossa cultura, nós temos a nossa doutrina, é uma doutrina do Evangelho, é assim. Aí você quer enfiar lá. Não, Evangelho é Evangelho, doutrina é doutrina. Quer dizer, a doutrina é o Evangelho, a doutrina. Mas você não pode querer doutrinar a cultura. É isso aí que eu quero falar.
né? Está entendendo, né? Que já seria a Dá de questão mais de entender o que eu tô dizendo costumes, aqui. né? Também essa questão Exatamente. de Você não, costume. o costume é a cultura daquele Isso. país, daquela nação, daquela... Exatamente. Então, você não pode pegar a doutrina para mexer aí nessa cultura, nesse costume. Então, você deixa a pessoa... Porque é claro que a pessoa vai mudar os hábitos dela em algumas coisas assim, mas você tem que deixar ela aprender com o próprio Evangelho. O próprio Espírito vai ali moldando essa pessoa, né? E se ele quiser mesmo, ele vai mudar a maneira dele se vestir, a maneira dele falar, a maneira de tratar de negócio. Então, tudo isso... Exige um tempo, né, de crescimento. Exatamente. A pessoa passa a ser uma nova criatura, nasceu de novo, então vai encarar os processos de passos. Tem uns que têm passos mais acelerados, outros mais lentos, mas o caminho é crescer nessa graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós temos que entender isso aqui, que tem os princípios básicos, né? Princípio de Deus, que não pode ser quebrado. Que é, em primeiro lugar, amar a Deus mesmo de verdade, né? Ser sincero com o Senhor e defender a doutrina de Cristo. Sim. No sentido de acreditar mesmo e querer aprender com o Senhor, ser disciplinado pelo Senhor mesmo, pela própria palavra. Isso aí são princípios assim, questão casamento. Você vê que entra muito na questão cultural também, isso aí, costumes. Um país aí que os homens têm várias mulheres, é permitido na Constituinte, na cultura deles lá, aí já não vai dar certo. Nesse caso aí ele tem que mudar. Está entendendo? Porque a Bíblia diz, o próprio Jesus diz, é uma mulher. Então aí já mexe com o costume deles lá, que não vai dar muito certo. Então, quando ele aceitar Jesus de verdade, eu já vi história de índio aí, que aceitou Jesus sem... não sabia nada, tinha várias mulheres, cacique. E depois, quando ele conheceu Jesus, ele deixou a mulher tudo e ficou só com a primeira. Que a primeira é a primeira mesmo, está dizendo, né? Já. Então, quando ele entendeu, é assim que funciona, Aí Deus vai castigar esse homem. Mas não tá certo, ele não sabia de nada. Quando ele soube, ele... Não, vai lá, procura outro marido, que a minha é essa aqui. Então, ele obedeceu. Então, tem esse costume, cultura, que às vezes o Evangelho mexe mesmo. Então, está dizendo transculturar exatamente esse negócio da gente, de não levar em conta, mas tem algum pontozinho aí que o Evangelho tem que moldar esse negócio aí. Que são princípios que jamais Deus permite, né? Então é isso aí. Vamos para a leitura bíblica em classe. Está em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3 e Gênesis capítulo 17, versículos de 1 a 8. Gênesis 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 17, versículos de 1 a 8. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome de Abrão, mas Abraão será o teu nome.
porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo para ti ser, a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei seu Deus. Pois é, você vê aí essa promessa, né? Aí foi imputado a ele justiça, porque ele acreditou, né? Então é o pai da fé que acreditou. Mas você vê a exigência de Deus, a exigência no sentido, é uma exigência que não é obrigatória, é uma proposta. Isso. É uma proposta. Deus ele faz proposta para nós, não obriga. Se obrigasse, precisava nem de Bíblia. Mas ele diz, olha, sai da tua parentela, da tua terra, vai para onde eu vou te mostrar outra terra. Quer dizer, hoje nós, uma decisão que hoje é diferente, não é uma família como ele era ali, e depois se tornou a nação de Israel, tudo. Hoje não, hoje é individual. Né? Como Jesus, ele mesmo disse, vocês cuidam que eu vim à terra trazer paz. Pelo contrário, dissensões, confusão ali, discórdia, né? Aí ele disse, porque a partir de agora tem 5 numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3, pai contra mãe, filho contra... E pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, enfim, aí vai dizendo sogra contra nora e nora contra sogra. Quer dizer, uma discórdia. Por quê? Porque é individual a fé. Você é salvo individualmente, não é uma nação mais que vai tudo aquela coisa como Israel ali, que era meio que no natural. É claro que ali teve gente que se salvou e teve gente que não se salvou. Teve gente que acreditou na lei de Moisés, nas regras ali, mesmo com Abraão, a circuncisão antes. Sim. A gente aceitou, outros não aceitou. Tenho certeza que teve gente na casa de Abraão que não aceitou ser circuncidado. Não quero não, eu caio fora, caiu, eu falo, acredito assim. Quem aceitou foi um pacto com Deus. Quer dizer, se sujeitava ali, quer dizer. E hoje não, hoje é individual. Né? Tem que ser em espírito e em verdade, é a pessoa em si, é a casa, a pessoa é a casa de Deus. Então veio Deus na terra, né? Lá no céu é outra coisa, estamos falando de terra. Então, aí quando essa pessoa numa família aceita Jesus, ele fica diferente dos outros. Aí significa uma decisão tomada de você não andar mais conforme aquela casa lá anda. Então, isso é a proposta que Abraão sai, larga a tua parentela, não dá de tu servir a mim aí. Vai para cá que eu vou trazer pessoas do mundo inteiro aí, as outras nações vão se juntar a ti e daqui a pouco tu é uma grande nação, como aconteceu mesmo, né? E assim somos nós também, a gente tá morando numa casa, mas não somos daquela família, nós estamos morando ali naquela família, pai, mãe, irmão, mas espiritualmente não são. Muitas vezes sim, muitas vezes não, muitas vezes somos irmãos, muitas vezes somos da mesma igreja, quando alguém ali aceita também. 2 contra 3, 3 contra 2, ele disse. Pode ter 2, pode ter 3 que não é. Então é assim. Então entenda para as pessoas compreender o que é ser membro da igreja, ser verdadeiramente um crente, né? Então, e missão é isso, você aprender isso também, porque não pode você achar que vai pregar o evangelho, todo mundo vai acreditar. O próprio Jesus veio dizendo, não, vim trazer confusão aqui, porque quem me aceitar, ele automaticamente vai ser aborrecido pelos outros.
Então ele disse, o mundo vos odeia, mas primeiro aborreceu a mim, me odiou a mim. Porque vocês não são do mundo, como eu não sou do mundo. Se você fosse do mundo, o mundo amava o que era seu. Então teve essa divisão, né? Isso mesmo. Jesus, espiritualmente, ele veio trazer. Do mesmo jeito de Israel, todas as nações, a maioria tinha ódio de Israel. Procurava tomar as coisas de Israel, e por isso era aquela guerra terrível. E às vezes Israel se ajuntava com eles. Aí se desviar dos caminhos do Senhor. E até hoje é assim, veja que Israel é mal visto pelas nações. É mal, não querem conversa, eles têm inveja de Israel. Porque é quem não tem Deus na vida, porque quem tem, ele ora por Israel. Nós temos um dever, nós somos descendência de Abraão. Está dizendo aqui, aquele que te amaldiçoar, eu amaldiçoo também. Então, quem quiser ter Deus, ele tem que amar Israel, amar a nação de Israel, amar Abraão. Porque nós somos, né? Nos tornamos descendência depois de Cristo. E antes também, era difícil, mas Israel estava para isso. O dever de Israel era o quê? Pregar para as outras nações, convencer as pessoas a se ajuntar a eles. E crescer aí a nação de Israel. Não no sentido fechadinho, território, mas no sentido de... Não é assim? O plano de Deus seria esse e a nação falhou que só, né? Porque ela se restringiu. Até essa questão também, isso pode estar acontecendo com a igreja também, a gente achar que, com certeza, que nós somos mais privilegiados, mas o amor, ele é para alcançar a todos. Exatamente. Então, se nós olharmos por esse lado, eu já estou suficiente abençoado, então eu vou ficar aqui no meu comodismo. Não é esse o plano de Deus para nós. Não. É que a gente encontre formas de achar o coração de Deus nisso, em que Deus ama aqueles perdidos que ainda precisam também ser alcançados da mesma forma que nós fomos alcançados. É meio que parecido, só para dar um exemplo, fica meio... Não fica tão exemplar, mas é mais ou menos como uma empresa. Você não pode trabalhar com a empresa só para ti, os lucros, tudo. Sim. Então você tem que ter funcionário. A empresa serve a muitas pessoas. Então está todo mundo se servindo ali, fazendo o seu trabalho naquela obra lá. Naquele empreendimento. Naquele empreendimento, e todo mundo sobrevivendo daquilo lá. Existe um ali que comanda ali, mas ninguém é dono de nada mesmo, não adianta. Então, mas tem um comandando, e depois tem outros, né? Que são liderados ali, e vai diminuindo. O reino do céu é assim também. A igreja de Cristo é assim. Então tem vários membros, aí como o próprio apóstolo Paulo fala, da orelha não é igual o olho, não é igual o pé, mas porque não é igual, não é membro? Ele faz as perguntas. Então é isso aí, cada um na sua posição e o reino do céu se expandindo. O que é expandir? É arrumar mais funcionários, vamos dizer que fosse a empresa. Participação. Pessoas querer fichar lá nessa empresa, que é exatamente aceitar mútua. Jesus e vir para esse núcleo aí, né? Então, aí vai crescendo o reino, no sentido de vai mudando geração, vai morrendo uns em Cristo e vem outros, e vai sempre... Né? O reino do céu é isso aí, na terra. O céu não adianta nem falar com o céu, no sentido de lá está Deus, lá não quer nem... Aqui que nós temos que se virar. Aqui está o inferno, a condenação, o mal, e aqui está o bem, está o poder de Deus disponível para nós. É nós que buscamos, nós que distribuímos, que é o pão da vida, né? Aí nós somos responsáveis por isso. Quem buscar de forma correta, acha. Grande responsabilidade, né? E depois dele achar, ele é um semeador. Ele vai dar continuidade, né? Aí é como que as gerações vêm, vamos dizer,
tem uma empresa, tem o dono, aí o dono morre, mas ficou os filhos. Dá continuidade, é para dar, né? A empresa sempre é meio doidinha, mas é desse jeito aí que funciona, né? Vem outros pastores e vai dando continuidade no reino do céu, na missão, que não é ser restrita, se fechar e diminuir a coisa. Não, pelo contrário. Expandir. Isso mesmo. A missão é isso aí. E vale falar, repetir mais uma vez que o Evangelho é para o mundo todo. Não é aqui, tem culturas e tem leis constituintes em cada país, em cada estado, mas essa aqui é mundial, é universal. Para toda a humanidade. Onde existe um ser humano, a Bíblia vale para ele, para esse ser humano aí. Então não muda dizer não, principalmente quando se trata de princípio. Né? Que aí casa, pode aqui ter um tipo de telha, já na Europa pode ter outro tipo de telha para cobrir uma casa. Mas os esteios tem que ter. As colunas dela tem que ter no mundo todo. Qualquer casa onde fizer tem que ter esteio, senão cai na cabeça do caboclo. Pode ser a telha que for, tiver em cima. Então, tem material na obra de Deus que não precisa muito cuidado. Não é ali, aquele cotidiano, aquele pecado de pensamento, aquele andar coxo ali, mas vai embora, né? Agora, existe princípio que é pecado de morte. Sim. Que é exatamente o que João fala na sua carta. Há pecado para a morte que eu aconselho aos irmãos nem orar. É aquele que rejeita Deus, que ele não obedece a Deus, né? Então, você vê que Jesus diz que aquele que obedecer, ele faz coluna no templo do meu Deus, ele diz assim. Eu farei coluna no templo do meu Deus, coluna. E de lá nunca sairá. Está firmado. Muito sério, né? É maravilhoso. Vamos já... Os objetivos da lição são 3 objetivos. O primeiro, explicar a natureza missionária de Deus. Segundo objetivo, enfatizar o amor de Deus como princípio fundamental da redenção. Terceiro objetivo, estabelecer a visão bíblica transcultural da missão. E o mais importante é a gente saber que Deus se relaciona com o ser humano. Olha a conversa que ele tem com Abraão, que Deus deixa muito claro qual é, como você falou, a proposta dele. Cabe o homem aceitar ou recusar. E aqueles que aceitam levam adiante o propósito de Deus, de crescimento do reino, de influência, né, desse ser humano no reino de Deus, porque hoje nós sabemos e nós vemos que a mídia, filmes, eles mostram grandes heróis, né? E tem pessoas que são fascinadas, conhecem a história desses heróis a fundo, mesmo sem nunca ter visto, sem ter a possibilidade de ver. E às vezes nem existe. Tem heróis aí que é desenho, aí, que é desenhado que não existe a pessoa. Nem existe uma pessoa mesmo. E às vezes artistas você admira, você até idolatra. E aí no final das contas, às vezes eles têm uma morte tão feia que às vezes até vergonhosa. A gente já sabe de história de artistas que morreram de overdose, outros em vícios, em tantas coisas. Então, nós que somos cristãos, nós estamos olhando para esses heróis da fé, né? Abraão foi um herói da fé. Lá em Hebreus, capítulo 11, está lá a galeria dos heróis da fé. Então, o que esses homens fizeram para agregar valor para o reino? Mas eles já passaram, a história deles, o legado deles ficaram. Às vezes é nossa agora. Agora é a nossa vez como igreja. O que nós estamos fazendo? Porque missão, ela é uma decisão, né? Eu decido
e a ação. Eu preciso, não é falar, não é querer, não é dizer que admira, é agir. Então, todos os dias, em todos os momentos, nós temos essa oportunidade, através de orar, através de contribuir, através de ir. Talvez uma palavra, um abraço, uma reação que nós tenhamos durante o nosso dia, muda totalmente a vida da outra pessoa, né? E às vezes eu mesma me pergunto, eu poderia abordar alguém e perguntar para essa pessoa: você sabia que Jesus lhe ama? Porque isso faz muita diferença na vida da pessoa quando isso é real na minha vida, né? Se eu me sinto amada por Deus, se eu já me sinto reconciliada com Ele, isso é o bastante para mim mostrar para as pessoas que elas também poderão ser. Porque tem pessoas que não têm o menor conhecimento, apesar do Evangelho estar sendo anunciado, mas tem pessoas que ouvem, passa batido. E como cristãos, nós não podemos deixar essas oportunidades passarem, porque o tempo da igreja aqui também é limitado. Exatamente. Nós aguardamos a vinda de Jesus a qualquer momento. E a Bíblia mesmo nos fala que a noite vem quando ninguém poderá mais trabalhar. Então, o tempo de ação é hoje. Eu creio que essa lição vai trazer um despertamento para os cristãos e salvação para aqueles que têm a oportunidade de estarem ouvindo esse evangelho, porque esse evangelho transforma vidas, de verdade. É exatamente. Aí, quando eu estava falando de empresa, existe toda empresa, quando alguém vai se empregar lá, ele assina um contrato, né? Aí tem umas exigências da empresa, né? Agora você imagina no reino do céu. E assim, se você tivesse uma empresa que era a única, que fosse a única saída da tua vida, ou trabalha nela ou morre. E aceitar lá o contrato, que está escrito no contrato, que é no caso do reino do céu, é isso. Ou você aceita o contrato, a aliança com o reino do céu, ou você está morto eternamente. Isso aí pode ficar certo. Então é o caso, se fosse uma empresa, no sentido físico, natural. Não, você trabalha ali, não existe trabalho, tu vai morrer de fome. Você aceitaria o que estava lá escrito no contrato? Com certeza. Iria se sujeitar todas as normas ali. Quer dizer, e talvez nem fosse reclamar, nem fosse achar tão ruim, porque não teria outra opção. Não tinha opção. Aí quer dizer, mas você não consegue enxergar que se você não escutar a bondade de Deus, o conselho de Deus que é bom, que é amoroso e quer te salvar, se você não escutar, você está morto. Você não consegue entender isso. E é realidade isso aqui que estamos falando. Não tem como você fugir disso. Nenhum ser humano escapa sem uma aliança com o Senhor. Não tem como. Então isso faz parte de missão, né? Você fazer a tua missão, que foi entregue a você, uma missão a você. Todos que aceitam Jesus têm a missão, né? Ou faz parte de missão. Isso, então, deve ser feito de forma amorosa, né? Porque isso é um privilégio de podermos compartilhar da bondade de Deus, porque nós vivemos isso. Lá em Ezequiel, ele fala muito parecido com isso aqui. Eu falei, por que tu escolhe a morte, se podemos viver? Aí ele diz assim, como que diz assim, rapaz, tu tem a oportunidade de viver, por que escolher morrer? Ele diz desse jeito lá em Ezequiel, capítulo 18. Então é isso aí. E o ser humano às vezes opta pela morte mesmo, porque até por falta de conhecimento e não querer conhecer. Porque Deus está pronto para se revelar a você. Não tem, é para qualquer pessoa, não é? Não, mas eu não sei ler, não sei o quê, moro no mar, não existe isso, não. Deus se revela conforme aonde você estiver, conforme a tua vida, conforme a tua cultura, como estamos falando aqui de cultura. Sim. Conforme os teus costumes, Ele se revela a você.
pode ficar certo, basta querer. Não, eu quero. Aí vem lá a exigência, né? Os teus deveres que você deve fazer, aí você não vai ficar igual era, tem que mudar. Você vai se adaptar ao Evangelho, à doutrina de Cristo. E aí você vai, como o caso de Abraão, se adaptou a andar no deserto fazendo tenda. Ele podia estar lá quieto, lá no lugar dele, junto com a família dele. Não, eu quero o Senhor. Aí foi andar, né? Peregrinar. E depois aonde ele andou, Deus deu a terra para ele. Mas ao mesmo tempo ele disse, a tua descendência será peregrina nessa terra aí. Né? Aí vai ser até escravizado. É assim com Deus, na verdade, a nossa casa mesmo é aqui, né? E a prova da nossa fé em Deus e do nosso amor a Deus é a obediência. Só isso. Né? É a maneira de vocês cumprir com a aliança, é isso. Vamos na introdução. Vamos lá. Introdução da lição de hoje. A palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Isso implica interação com todos os grupos étnicos da Terra, com os diferentes aspectos da vida das pessoas. Na lição desta semana, veremos que Deus escolheu uma família para, por meio dela, alcançar todas as famílias da terra. Esse processo se deu por Abraão, sua família, a nação de Israel, a pessoa de Jesus e, finalmente, a igreja. Assim, contemplaremos a natureza missionária de Deus, bem como o caráter do seu amor, como a base de toda a prática missionária dos cristãos. Pois é, isso aí. Aqui já mostra, desde Gênesis, desde o Antigo Testamento, que o plano de Deus alcançar, porque primeiro Deus cria o homem, depois vem a queda e, posteriormente à queda, o plano da redenção. Né? Essa aí são... Aí vem daí a luta, né? Com aí o já homem. começa... Mas você vê que ele foi sempre levantando homens, mesmo antes de Noé. Depois Noé ali, para fazer toda aquela mudança do primeiro mundo para o segundo mundo, no sentido, né? Depois do dilúvio, né? Mas depois vem aquela rebeldia do homem, sempre é assim. Né? Se rebelou de novo fazendo a Torre de Babel. Foi daí que Deus resolveu separar as pessoas, fazer várias tribos, várias nações ficou ali, quando confundiu as línguas, né? E de um ele tirou o Abraão. Né? Que não é porque era engraçadinho o Abraão, né? Porque às vezes as pessoas pensam que é assim, Deus tirou porque era Abraão. Não. Porque achou nele disposição, achou nele fé, achou nele confiança, crença em Deus. Tirou do meio dos idólatras. É por isso que sai daí, que aí não vai dar de tu viver. Não vai me obedecer aí, não vai conseguir me obedecer no meio desse povo aí. Às vezes as pessoas ficam achando ruim da gente pregar o evangelho genuíno e ter uma separação, uma denominação. Mas é bom para você, quanto mais doutrina, melhor. Quanto mais exigência, melhor. Quanto mais cuidado, sabe aquela coisa de você subir num prédio pelo lado de fora com as cordas? Quanto mais grossa essa corda, mais nova, melhor é. Então você vai arriscar a tua vida. Não, subo de qualquer jeito, nem olho para a corda. Só não existe isso. Então tem que ter cuidado com a vida. Aqui a mesma coisa. Então, essas questões aí de... Deus espera que todos atendam, né? O chamado, mas é sempre a minoria. Aí, quando a gente vem falando disso aí ele tirou Abraão ali, separou. Depois, a gente vê que não é bem assim as coisas. Abraão ainda com, sei lá... ali no tempo da guerra ali, acho que antes até da Sara morrer mesmo, teve aquela guerra lá que ele foi salvar o Ló, né?
ele tinha 318 servos, ele levou para a guerra. Quer dizer, ficou a meninada com os velhos, com as mulheres, tudo em casa. Era muita coisa, muita gente. Mas lá no final, já os netos dele, como Jacó, e já José, já governador do Egito, que entrou no Egito só 70 pessoas. Vai ficando para trás, as pessoas não querem ir não, rapaz. A Aí quando saiu de lá, 400 anos depois, saiu 1.200.000 pessoas. É muita gente. Mas aí chegou 3 milhões, né? Na Terra Prometida. Mas assim, você vai ver, não é todo mundo que é crente, não. Está no meio do bolo ali. Mas não é crente. Mas você, porque está no meio de uns descrentes, você não deve ser descrente. Aí é que tá, eu sempre digo isso. As pessoas apontam, o pastor faz. Não, deixa eu fazer, eu não vou fazer. Eu vou fazer. Então é isso aí. Mas ao longo dessa história toda, Deus sempre encontrou corações dispostos, né? Sempre. É linda a história também de Enoque, né? Que andou com Deus. Então, ao longo da história, nós vamos Enoque vendo. Bem antes, né? Exatamente. Deus já encontra corações dispostos a obedecer. E aqui vai falar o verdadeiro descendente de Abraão, que é Cristo. Veio dessa tribo aí, saiu Cristo, né? No final, vem ali os 12 filhos de Jacó, 12 tribos, e vem pelejando aí nesse meio de mundo todo, né? Já levam aí quase uns 2.000 anos até Cristo, né? Nessa faixa aí. E sempre prevalecendo o propósito de Deus. Então, foi e será sempre vencedor o propósito de Deus para alcançar a humanidade. Ninguém pode se desculpar. Paulo fala aos romanos que se não existisse os remanescentes, se não ficasse os remanescentes, nós seríamos como Sodoma e Gomorra. Ou seja, tinha se acabado, né? Então, sempre vai existir os remanescentes. Não vai pensar que vai faltar crente na terra, que não vai faltar. Deus preserva. No tempo de Elias, Acabe ali, aquela coisa, Elias pensou que tinha ficado só ele, mas ficou 7.000 que não se dobrou a Jezabel. O próprio Deus disse, está enganado, quando ele pensou que estava só ele. Não, tem 7.000 aí que é crente no meio desse povo aí. Eles estão na dele lá, quietinho, mas são crentes. Quer dizer, é isso aí, não vai faltar, nunca vai faltar. Aí que não seja você que seja um descrente, né? Aí precisamos ser crente, né? Então vamos aí, o primeiro tópico. O primeiro tópico, a natureza. Aqui tem a palavra-chave transcultural, né? Sim. Que é a palavra-chave aí. Sim, pode ir. É interessante saber que Deus, ele nunca teve em mente que poucas pessoas fossem alcançadas, mas todos, né? Isso aí é que é a verdade. Então, alcançado é todos, agora salvo para quem está ouvindo. Quem quer. Mas é a oportunidade que Deus dá sempre das pessoas ouvirem e crerem nele. A natureza missionária de Deus é o primeiro tópico. Aí vem o primeiro subtópico, a natureza missionária de Deus no chamado de Abrão, conforme Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, que foi a leitura feita aqui na leitura bíblica em classe. A expressão sai-te da tua terra revela uma ordem e um chamado de Deus para Abrão ir a um lugar que a princípio ele não conhecia. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Junto com essa ordem veio uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão. Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve que essa bênção refere-se ao evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo 8 e versículo 16. Assim, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. Gálatas capítulo 3, versículo 16 e capítulo 4, versículo 4. Por isso podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente
relacionada com a natureza missionária de Deus? Aqui, só para esclarecer, uma promessa, todas as nações são benditas, todas as famílias são benditas em ti. Independente de quem quer e quem não quer. Não, a bênção está aqui. Às vezes a pessoa pode dizer, não, mas eu não... depois, no final da história, quando alguém for condenado, ele pode até querer retrucar, falar alguma coisa. Mas eu não fui abençoada, porque não quis. Não está entendendo? Sabe uma coisa que está ali para você pegar lá? Que é quando o escritor aos Hebreus diz a gente penetrar com confiança ao trono da graça. Aí você não penetra ao trono da graça, você não acha graça. Então, esse caso aí está aqui. A bênção está aqui em Abraão. Eu acabei de falar aqui. Quem te abençoar, o próprio Deus fala aí, né? Quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Então, a bênção veio através dele. Agora, quem quer essa bênção? E a bênção é Jesus, é o Evangelho, que ensina o homem e dá poder ao homem a se fazer um filho de Deus. Um descendente de Abraão, é um herdeiro do reino do céu. Isso aí. Isso é lindo, prosseguir. Maravilhoso. O segundo subtópico, a missão como atividade de Deus no mundo. Interessante, né? Deus tem essa atividade primária, que é fazer missão. E ele usa sempre as estratégias de inserir o ser humano. A única atividade de Deus na terra é isso mesmo. Exatamente. Está no céu, o céu é dele, lá ninguém entra. Mas isso. Aí a missão dele está aqui, o trabalho dele, no sentido de salvar o homem, não é para ser mais Deus. Sim. Não, simplesmente disponibilizou, eu vou disponibilizar para vocês aí a vida. Se vocês quiserem, pega aqui, está aqui comigo. Aí quem vai buscar lá? É isso mesmo. Aí as pessoas querem fazer o que quer, amar a vida terrena e ter a vida eterna. Não vai ter. Porque não se aproxima de Deus. Só se aproxima de Deus se for santo. Se separar do pecado. Porque não tem aproximação, é expelido pelo poder de Deus, pela glória do Senhor. Pecado não se aproxima de Deus, não se aproxima, não adianta. É esse caso aí que as pessoas não compreendem. Eles acham que Deus é amor, Ele vai me abraçar. Tudo cheio de pecado, não abraça. Não adianta, não se aproxima. Então você tem que se despojar do pecado e você, automaticamente, você já vai se aproximando da vida, que é Deus. É isso aí. E é aqui na terra, está aqui. Isso está disponível aqui. Essa graça, essa vida, essa santidade. Por intermédio de Cristo. E santidade é limpeza de pecado, de erro. Por meio de Cristo, apenas, né? Porque tem pessoas que vão atrás de fazer sacrifício para alcançar esses méritos e não pode. É uma e nunca vai alcançar. Aí dada pelo homem, né? Não consegue, porque... Mete o joelho no chão, sai rasgando nas pedras que tu consegue. Não consegue nada, pode se rasgar todinho. Faz mal. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Exatamente. Segundo subtópico, a missão como atividade de Deus no mundo. Para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. O capítulo 17 de Gênesis nos mostra o Deus soberano e excelso que se relaciona com um ser humano limitado. Gênesis 17, versículo 1. Ele tem tanto zelo pela sua promessa que trocou o nome de Abrão para Abraão, a fim de reafirmar a sua aliança que transcenderia o cumprimento geográfico da promessa. Gênesis 12, 1, Gênesis 17, versículos 5 e 8. Aqui fica clara a missão como a atividade de Deus no mundo. Ele mesmo e não outro é o maior protagonista das atividades missionárias. Deus age no mundo pela sua graça a fim de reconciliá-lo consigo mesmo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Por isso, o nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. Exatamente, ele não muda só de Abraão para Abraão, mas também de Saulo para Paulo,
Sempre ele mudou assim, e essas pessoas mais que vêm pela uma promessa de Deus, ele mesmo deu o nome. O nome é João, hein? Mas lá atrás o nome é nosso Isaac. Então é dado por Deus. O nome é Jesus. Coloca o nome de Jesus. João Batista e Jesus, todos os dois foi o próprio Deus que deu o nome. Então, quando é uma promessa assim para se destacar, e assim essas promessas é imputada. Não, eu estou dizendo, acabou. É o caso de Davi. Não, é um homem segundo o meu coração, deu o que deu. Não, é isso aqui, ele tinha o coração de Deus mesmo, de uma maneira que ele disse, não, eu estabelecei o meu trono. Tu vai sentar, vai sentar eternamente. Vai ter varão para sentar eternamente, perpetuamente no teu trono. Mas está aí, ó, Jesus sentou, acabou. Não é perpétuo, não sai mais não, já sentou no trono. É. E veio da descendência dele mesmo, dos lombos dele, segundo a carne, diz a palavra. Sentido físico mesmo, veio da descendência de Davi. E aí vem lá Abraão, vem essa descendência aí, vem aquela promessa. Então, quando quem galga isso, recebe essa imputação, assim, que é no sentido de, não, disse e está dito, acabou. É a própria pessoa, como o Abraão da vida, né? Como o Davi, né? Então, aquela promessa ali, como o João Batista, veio já naquele propósito ali de Deus mesmo. Então, é bem diferente, né? Aí quem faz isso também é os pais, né? Aí como o Moisés da vida, é ali. O pai galgou aquilo lá, ele obedeceram, sempre vai ter pessoas que obedecem na terra e Deus escolhe, eu quero esse casal, bem aqui vai ser isso aqui. Porque não é Deus escolher, mas até eles mesmos se entregaram ao Senhor. Entendeu? E não é porque Deus achou bonitinho nem nada, é no sentido de obediência. Né? Todo ser humano já, Deus quando nos dá essa vida, esse dom de vida, Deus já insere esse propósito para cada um de nós desenvolver. Agora, o cuidado que cada um deve ter é identificar isso e viver isso. Porque quando nós identificamos o que Deus tem para nós e que missão Deus propõe, fica mais fácil, porque independente da dor, você se submete, porque você está ali alinhado ao seu Criador. É isso que Paulo fala aos Romanos, capítulo 12, versículo 3. Não vos conformeis com este mundo, que eles não se conformam com a tua vida natural. Vai buscar em Deus para que experimenteis... Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o que Deus preparou para você. Aí depois você vai descobrir quando morre. A renovação, nunca nem vai descobrir, porque você não vai conseguir ver isso. Esse valor que tinha lá, que estava disponível para ti. É por isso que seguir a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele não vai conhecer, nunca vai ver o que Deus tinha para ele. Né? Nunca vai ver Deus no sentido salvador, no sentido de remidor, etc. E as pessoas que entendem o propósito de Deus, quanto antes, né? Tem pessoas que aceitam Jesus e identificam isso logo. Eles não perdem tempo, eles não vivem uma vida de distração, uma vida de lazer. Geralmente são pessoas solitárias, as pessoas que têm uma vida de entrega radical, porque elas entendem que o propósito de Deus tem urgência. Verdade. Né? E nós temos exemplos de grandes mulheres, grandes homens de Deus que vivem essa entrega, porque na realidade a entrega é um estilo de vida. Andou Noé com Deus, Jó,
teve uma vida de integridade, isso é um estilo de vida. Abraão, o próprio Enoque. Davi. Enoque andou com Deus 300 anos ali de comunhão. Então, quer dizer que toda a sua vida dependia dessa comunhão com Deus. O próprio Davi teve os tropeços, mas... E João Batista. O tropeço de Davi mostra a fragilidade do homem, a dependência que ele tem de Deus. E ele se prostrou, se humilhou, reconheceu o seu erro, que é isso que Deus espera de todos nós. Isso. Né? E fez a oração suplicando a presença do Espírito que não saísse dele, porque ele tinha essa dependência total. Né? Ele compôs salmos belíssimos, louvava a Deus como ninguém. Né? Deu um exemplo de missionário. Né? E mesmo assim não estava livre da pecaminosidade, porque o ser humano já tem nele esse mal. E o que precisamos é de Deus todos os dias da nossa vida, e se cairmos, não ficarmos lá. Não nos prostrarmos no pecado, mas levantar, confessar e avançar no reino. Agora o terceiro subtópico, o nosso modelo missionário. O modelo missionário básico de que dispomos para a igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja, nem em projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis. Certamente que os modelos de hoje e os do passado merecem nossa atenção a fim de ampliar nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Contudo, nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 3, versículo 9, que fala lá sobre a queda de Adão, e Isaías capítulo 55, versículo 4. Que tudo isso, na realidade, ocorre por conta da queda, né? A necessidade dessa redenção, desse resgate. E a gente não se apoia em pessoa, mas isso somente no que eles fizeram ou deixaram de fazer. A gente sempre fala isso aí, que o que fez de bem, precisamos de nos exemplar nesse bem que essa pessoa fez. Fez o mal, nós precisamos nos exemplar e não fazer o que ele fez de mal. É isso aí. Mas outra coisa não, é em Jesus, né? Então nós vamos para o nosso intervalo, né? Sim. Daqui a pouco voltamos aí com o segundo tópico da lição. Deus é fiel e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além.
Graças a Deus já estamos aí de volta, vamos para o segundo tópico. Segundo tópico da lição, o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Primeiro subtópico, o amor de Deus. A Bíblia mostra que Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8 e versículo 16. No Antigo Testamento vemos o seu amor no relacionamento com todos os homens. Deuteronômio capítulo 33 e versículo 3. Também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel. Deuteronômio capítulo 7, versículo 7. Oséias capítulo 11, versículo 1. Malaquias capítulo 1, versículo 2. E em seu relacionamento com esse povo, num processo de renovação de alianças, em que sua misericórdia e benignidade são reveladas. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Isaías capítulo 54, versículos de 5 a 10. No Novo Testamento, esse amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e ampliado em João capítulo 3 e versículo 16. O Altíssimo é revelado como amoroso, pois Ele mesmo é o amor. 1 João capítulo 4, versículo 8 e versículo 16. E este, por sua vez, é a sua própria essência. Portanto, o amor é a base de todo o plano de redenção revelado na palavra de Deus. Aí já está bem explicado, né, que amor abrange tudo, né? Mas é um amor que não concorda com o pecado, é isso que foi falado agora há pouco. Não concorda, não Pela adianta. Justiça dele. Agora, quando vem a ele, se limpa do pecado, se chega a ele, esse amor está com essa pessoa, porque não faz acepção. Né? Sim. Em pessoas. Nós não temos tempo para comentário muito, né? Redenção no Antigo Testamento, esse é o segundo subtópico. Redenção é resgate, libertação. Isso. Redenção significa livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Esse é o conceito básico para a visão bíblica da salvação. No Antigo Testamento, a redenção está associada à vida familiar, social e nacional de Israel nos seguintes aspectos: resgate para a libertação de um escravo, Levítico capítulo 25, dos versículos 48 ao 55. Recuperação de um campo, Levítico 25, dos versículos 23 ao 34. Resgate de um macho primogênito, Êxodo capítulo 13, versículos 12 ao 16. Resgate de alguém que seria condenado à morte, Êxodo 21, capítulo 21, versículos 28 ao 36. Além disso, a Bíblia mostra também Deus agindo de forma redentora em favor do homem. Primeiro, a letra A, quando Jacó invoca o anjo que me livrou de todo o mal, está em Gênesis 48, versículos 15 e 16. Letra B, quando Deus declara a intenção de livrar Israel da servidão do Egito, dizendo: vos resgatarei com braço estendido. Êxodo capítulo 6, versículo 6. Exatamente, aí você vê sempre resgatando, né? Sim. E assim, sempre dando oportunidade aos estrangeiros, sempre. Agora, o difícil é você querer fazer parte da igreja, você fazer parte dos crentes que acreditam em Jesus. É a mesma coisa, puxando para hoje, né? Sim. Sempre as pessoas foram contrárias ali a essas leis de Deus. Não quero, estou fora, eu quero viver sem lei. Então, hoje é a mesma coisa. Quem quer fazer parte dos crentes, vim conosco, né? Então, o apóstolo João, ele fala isso aí, que amor não tem concedido o Pai, que fosse chamado Filho de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece Ele. Né? Então, é assim. Vamos, terceiro subtópico, né? Terceiro subtópico, a redenção do Novo Testamento. No Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina que é realizada por meio de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 7. Gálatas capítulo 3, versículo 13.
e Gálatas capítulo 4, versículo 5. Nesse caso, a remissão do pecador é assegurada com base no preço do resgate pago a Deus Pai por Jesus Cristo em sua morte na cruz. Tito, capítulo 2, versículo 14, Hebreus, capítulo 9, versículo 12, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, cuja obra redentora é declarada no Novo Testamento. Hebreus, capítulo 9, versículos 25 a 28. No entanto, a experiência de redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo por ocasião da glorificação final do crente. Lucas, capítulo 21, versículo 28, Romanos, capítulo 8 e 23 e Efésios, capítulo 1, versículo 14. Portanto, o plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor de Deus. Aí você vê quantas referências, né? Enfatiza aí, mostra esse amor, essa redenção, esse pagamento, né? Do Senhor Jesus, que Ele fez isso por nós, né? Então é um grande amor, como Ele mesmo disse, amou o mundo de tal maneira, né? Exatamente. Então vamos aí ao terceiro tópico. Terceiro tópico, visão bíblica do caráter transcultural da missão. Primeiro subtópico, um Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário. No livro de Gênesis, Deus trata não somente com uma nação específica, mas com toda a humanidade. Letra A queda do homem, Gênesis capítulo 3, versículo 15. B, o dilúvio, Gênesis capítulo 6, versículo 13. C, a eleição de um povo para abençoar todos os demais após a Torre de Babel, Gênesis 12 e versículo 3. Nesses textos, a falha do homem está caracterizada bem como o juízo de Deus e a sua promessa. Assim, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar todos os povos por meio de Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Pois é, isso aí a gente já comentou, né? É exatamente, Deus, Ele vem sempre preparando pessoas, né? Escolhendo pessoa e capacitando, né? Para fazer a sua obra na terra, né? Até encontrar Abraão, depois vem Jesus dessa mesma descendência e estamos aqui, né? Como família de Abraão, como filho de Deus, como igreja, como servo de Senhor Jesus Cristo. Isso aí. Segundo subtópico, a escolha de Israel e sua missão. Por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participasse de modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade. Ao estabelecer um relacionamento vertical e correto com Deus, Israel seria exemplo para as demais nações. Era desejo do Altíssimo que Israel se distinguisse dos outros povos como sua joia preciosa. Ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo do poder e de sua graça, atraísse o restante das nações. Entretanto, Israel fracassou nesse propósito. A promessa estabelecida em Gênesis capítulo 17, versículo 8, foi invalidada pela apostasia e infidelidade da nação. Isaías capítulo 24, versículo 5, Jeremias capítulo 31, versículo 32. Por isso Israel foi levado para o exílio na Assíria, segundo Reis capítulo 17, enquanto Judá posteriormente foi levada para o cativeiro em Babilônia, segundo Reis capítulo 25 e segundo Crônicas capítulo 36. As consequências evidentes da desobediência. É um relacionamento vertical. Você, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Então, quando se trata dessa virar essa chave reversora,
se abastecer de Deus, buscar a vida eterna, você tem que subir o pensamento para cá, não fica No horizonte. horizontal, não, fica vertical. Vamos lá? Terceiro subtópico, a escolha da igreja. O Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, a Igreja de Deus. Essa igreja herdou uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Por isso fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, conforme Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. É isso aí. Então nós temos sempre Deus quis isso, aí Israel acabou se fechando neles mesmos, mas nós também, se não tiver cuidado, se fecha, né? Nós precisamos estar abertos sempre para radiar essa luz e que apareça as obras, apareça as obras do Pai, né? Do nosso Pai, né? Exatamente, aparecer em nós essas obras. Sim. Conclusão. Vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo. João capítulo 3, versículo 16. É esse amor que estimula a Igreja de Cristo a levar a sério a obra missionária até que o Senhor Jesus volte. Deus não desistiu do pecador, por isso Ele conta conosco, pois é a sua vontade que todos os homens se salvem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Exatamente, Pode finalizar. É? Sim. Mas é isso aí, graças a Deus já estamos aí finalizando mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Espero que você tenha aprendido, né? Precisa do interesse, como já foi falado aqui em toda a extensão dessa lição de hoje, né? Sobre isso, o interesse do homem, a disponibilidade do homem, né? Essa disponibilidade inteiramente voluntária, né? Quando nós nos interessamos, como disse o próprio Jesus, a seara é grande, os obreiros é pouco. Orai ao Senhor da seara para que envie obreiro para a sua seara. Quando nós oramos, nós mesmos nos disponibilizamos, porque nós ficamos presos nas coisas terrenas. E quando a gente ora, você se desprende, né? Então você alimenta o lado espiritual teu, e assim você começa a se desprender do natural. Porque nós, na verdade, somos totalmente presos ao natural, porque nós somos natural, carnal, terreno. Então é isso, é você para se desprender e desprender outras pessoas também, precisa buscar no próprio Deus essa força, essa energia, esse poder, esse conhecimento, essa alegria, né? De fazer a obra do Senhor. E a obra do Senhor não é nada mais do que você mesmo se convencer, se converter, acreditar cada vez mais e os outros também, a quem você prega. Você consiga convencer alguém a se converter ao Senhor. É isso aí, que é a obra de Deus, é isso que é missão. E precisamos fazer isso, se não fizer, está tudo errado, não é crente. É preciso que a gente se interesse na obra do Senhor. É isso aí, que Deus abençoe. Até a próxima semana. Se Deus assim permitir, estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe. Pai do Senhor. Amém. Amém.